Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala pra mim aí, que hora é nesse momento em que você chegou aqui nesse vídeo? Me conta da onde você é, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu sou bruxa, sou artista, sou oraculista e hoje eu venho trazer aqui uma leitura bem legal pra vocês. Hoje eu vou tentar ser bem completa no que eu vou entregar aqui para vocês, aproveitando aí essa reta final de ano, né, também, poder trazer aí bastante conteúdo para vocês. Eu tô gostando muito disso que eu tô fazendo aqui. Eu espero que vocês também estejam gostando. Deixa seu like aí para confirmar se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, se você tá gostando de me ver aqui para mim ter essa certeza de que é isso mesmo, de que a gente tá conseguindo se entender. Deixa aí nos comentários, né, sua opinião, sua sugestão. Como eu já disse, né, para quem não me conhece, sou artista, então se de repente você me conheceu por aí vendendo a minha arte em algum lugar ou eu te atendi com as cartas na praia ou em algum estabelecimento específico, me conta aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber que agora a gente se encontra por aqui. E pessoal, sejam muito bem-vindos. Gratidão infinita. Fico muito feliz de estar aqui, de você estar aqui comigo. Agradeço a sua atenção. E para quem está na disposição, hoje vou trazer mais duas opções aí para a gente conseguir, né, fechar o ano aí tendo bastante direção e discernimento. Para quem quiser leitura particular, o meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Me acompanha aí nas outras redes sociais também, no Instagram. Estou postando lá no TikTok também, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba do Jenny Lima Oráculo e o arroba do Arte por Amor, tá bom? Pessoal, então, estou ansiosa para fazer essa leitura hoje. Eu vou trazer duas opções aqui para vocês, tá? Primeira opção é a pena de Arara Canindé. Primeira opção, pena de arara canindé. E a segunda opção, a pena de coruja. Segunda opção, pena de coruja. Olha como elas são lindas, né, gente? Eu adoro penas. Eu gosto. Olha só. Pena de arara canindé e a pena de coruja. Qual dessas opções vocês escolhem? Mentaliza aí qual que te chama mais atenção, qual que te atrai mais. Pena de arara canindé. Ela é azul, uma pena de arara, gente. E a pena de coruja, eu amo pena de coruja. Olha só que linda. Qual que te atraiu mais? Qual que te chamou mais atenção aí? Fala aí pra mim nos comentários. Vamos começar? Para quem escolheu então a pena de arara, para quem escolheu essa pena maravilhosa de arara, vamos começar por ela então. Vou deixar aqui do ladinho. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou abrir aqui essa leitura com baralho cigano para a gente identificar aí quais serão as energias, né, principais energias gerais aí da sua leitura para os seus próximos aí dias aí, para suas próximas semanas aí nesse encerramento de ano, encerramento de ciclo, encerramento de vida, talvez. Vamos lá. Para quem escolheu então aqui, ó, a opção da pena de arara, tá? Abrindo com baralho cigano aqui. O Tchauriô, salve povo cigano, salve cigana Esmeralda, cigana Sara, salve Santa Sara Kali, salve São Miguel Arcanjo, que se faça presente ancorando suas forças e proteções aqui. Que os anjos e arcanjos se façam presente, dissipando toda e qualquer negatividade. Que nossos guardiões Laroye estejam aqui para transmitir as mensagens, né, que todos precisam ouvir. Salve a malandragem, salve os preto velho, salve toda a nossa egrégora espiritual. Vamos lá então, abrindo aqui essa leitura com o baralho cigano. Optia cigana, salve cigano do Oriente, salve povo cigano.
quais são as energias aqui, por favor, cigana? Para quem escolheu essa opção número 1. Gente, eu não sei se eu tô falando muito baixo. Se eu estiver falando muito baixo, me perdoe. Mas eu aproveitei esse momento aqui para gravar o vídeo porque tá silêncio, isso é raro. Vamos lá. Já começou legal aqui, carta da cegonha. Ó, carta da cegonha. Temos novidades. Tem novidade aí para você, tá? Carta da cruz. Tem novidades aí que serão notícias boas para você, tá? Aqui pode ser até que você esteja esperando já um comunicado. É possível que já esteja aí acontecendo uma conversa, né? É possível que... Carta da torre aqui também. Aqui, pessoal, é como se... Vamos continuar aqui. É como se algo já estivesse vindo na sua direção. Olha só, carta dos atos, ela se jogou aqui. Nossa, assim... Mais duas aqui, por favor. Carta da criança. Só mais uma, Ciana. Mais uma só, por favor. Só mais uma, aí. Carta do cão. Vamos lá, então. Carta da cegonha, a cruz, os pássaros, a torre, os ratos, a criança e o cão. Pessoal, aqui tem uma mensagem sobre uma notícia, tá? A gente tem uma notícia a caminho. Essa notícia, ela pode estar até demorando um certo tempo, né, para chegar até você. Eu vejo aqui que você realmente está esperando, né, receber essa notícia. Aqui também existe um alerta, tá, referente aí a uma criança, né. É possível aqui que... Duas situações, tá, gente? Duas situações. Aqui é possível que alguém receba uma notícia de uma gravidez, tá? E para um outro grupo de pessoas, é possível que você receba uma notícia de que houve a perda de um filho, tá? Pode ser aqui, então, que alguém entrou num período de gestação e acabou perdendo essa criança, tá? Acabou, de repente, aí sofrendo um aborto espontâneo. Pode ser também aqui, né, que alguém tenha tentado, né, fazer esse aborto. E também, né, para um outro grupo de pessoas, pode ser que uma pessoa que havia perdido um filho já, que havia perdido um filho de qualquer forma que seja, ou, né, sofrido um aborto aí, agora essa pessoa novamente, né, terá essa oportunidade, né, de ter um filho. Muito pontual essa mensagem aqui. Aqui também, para quem está com medo, de repente, você está com medo de perder uma criança, né? Aqui a mensagem vem falando que precisa paciência, tá? É necessário algumas mudanças precisam ser feitas para que você consiga, né, criar aí, né, esse filho, para que você consiga, de repente, construir uma família. Existe fortemente essa possibilidade aqui de uma família se formando, uma família feliz, tá? Mas pede para que algumas mudanças sejam feitas, para que você se liberte aí de algo, de algum lugar, alguma situação. Aqui tá muito forte, gente, essa necessidade de fazer algumas mudanças, tá? De fazer algumas mudanças, e a gente pode estar falando até mesmo de uma mudança de casa aqui,
ou uma mudança de pensamento também. Aqui a gente também pode estar falando sobre a necessidade de ter uma mudança de pensamento. Como assim? Pode ser que você talvez esteja aí, né, recebendo essa notícia de que vai ser mãe e pense em, né, fazer esse aborto. É um tema muito sério, né, pessoal, isso que eu tô falando aqui, mas é o que saiu aqui na mesa, isso precisa ser falado. Eu acredito que muitas pessoas também sentem receio de falar coisas que precisam ser faladas. E caiu aqui, eu vou fazer o quê? É muito sério isso, né? E existe isso, gente, né? Muitas mulheres às vezes engravidam e não querem ter o filho. É um direito delas. Eu acredito que isso é um direito delas. Eu acredito que cada caso é um caso. Eu não sou contra e também não sou a favor do aborto, tá? Mas eu acredito que cada caso é um caso e existem várias situações. De repente, um dia eu venho falar sobre o que eu penso sobre isso. Mas, enfim, o fato aqui é o que? Existe uma criança, tá? Existe uma criança que ela está nesse movimento de morte e renascimento, né? Então aqui pode ser uma criança que ela já poderia ter vindo ao mundo e não veio. Então aqui existe de novo, né, essa tentativa, tá? Está favorável para isso, para que essa criança venha a nascer, né, novamente. Eu sinto que aqui, né, pode ter sido de fato uma criança que, né, foi impedida de nascer, tá? Para quem está grávida nesse momento, para quem está grávida nesse momento e de repente está pensando, né, sobre fazer esse aborto, cara, tem uma grande possibilidade aqui, de verdade, gente. Eu vou mostrar todas as cartas aqui para vocês. Carta da cegonha e carta da vitória. Né? Carta dos pássaros, que fala muito sobre felicidade, aqui segurança, estabilidade também, né? Só que a gente tem essa carta dos ratos aqui que fala sobre essa perda, né? Fala sobre esse desgaste, fala sobre uma situação de risco, de perigo. Então, se você está grávida hoje, existe um risco nessa gravidez, com toda certeza. Tem uma gravidez de risco aí, mas também tem uma grande possibilidade, né, de vitória perante essa situação, de vitória, de satisfação emocional, tá? Então, de repente, se você, né, tá em dúvida sobre ter essa criança, analise bem o seu contexto, porque você pode ter uma vitória sobre isso, entende? Eu entendo também, né, que em algumas situações talvez não seja legal estar num contexto aí materno, mas essa criança, se ela não nascer hoje, em determinado momento, ela tentará retornar, né? Então, faça uma leitura particular comigo, de repente, para a gente entender melhor essa situação, seria o mais aconselhável. Enfim, existe uma necessidade aqui de um nascimento, tem uma questão aqui de uma perda. Podemos estar falando aí, né, dessa necessidade de avaliar melhor uma situação, de se ter paciência perante uma situação. No geral, pessoal, as minhas leituras com as minhas consulentes em particular também estão falando muito sobre gravidez ultimamente. Então, né, estou captando aí essa energia. Está saindo nos jogos e eu falo mesmo, porque aqui eu não vejo outra mensagem que não seja falando sobre uma possível gravidez, tá? E uma possível gravidez aí, um possível aborto,
Então, para quem já abortou, saiba que, né, esta criança tenta retornar novamente. Para quem está grávida, avalie muito bem essa questão, né, de fazer um aborto ou não. E para quem, né, de repente sofreu esse aborto aí recente também, não está muito legal em relação a isso, tenha calma, você terá novidades ainda, você precisa ter essa paciência, né? Existem coisas aí que fazem parte de um processo para que no final dessa história, né, tudo se encaixe, entende? Vamos continuar essa leitura aqui? Só um segundo. Continuando aqui, então, pessoal. Para quem escolheu, então, a pena de arara, né? Vamos ver como que tá o mental aqui dessa pessoa que de repente tá lidando aí com essa situação tão complicada, né? Vamos ver aí. Óbvio que a gente pode também estar falando aqui, pessoal, não só de mulheres, né? A gente pode estar falando de um homem, né, que se conectou aqui com essa leitura, recebeu aí alguma notícia, né, que teve a ver aí com um filho, com uma perda de um filho, de repente. Não se desespere, né? Você ainda vai ter vitórias, se você tem essa vontade de ser pai, eu vejo aqui que você ainda terá essa felicidade, tá? Então vamos ver como que tá o mental dessa pessoa. Gente, isso daqui é uma leitura coletiva, temporal, né? Se não fizer sentido para você, aguarde a próxima opção. Faça uma leitura particular comigo, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Vamos ter consciência aí de que nem tudo aqui é para todos, tá? Como que tá o mental aqui, então, dessa pessoa, espiritualidade? Nossa, gente, caiu logo a carta da torre. Carta da torre. Aqui a gente pode estar falando, né, de que, cara, você tá passando por grandes abalos. Isso pode ser também não só por conta, né, de uma perda aqui, mas pode envolver muitas coisas, né? Quando a carta da torre ela aparece, é realmente aquele momento da vida que a gente se sente meio que sem chão, extremamente abalado e, né, o seu mental tá vibrando na carta da torre, é como se você tivesse acabado de descobrir, né, algo que te deixou muito mal, acabado de descobrir uma traição, acabado de aqui a gente pode estar falando, por exemplo, de uma pessoa que optou, né, de repente por fazer um aborto e não te comunicou, e isso, né, te deixou mal pra caramba. Só que assim, gente, a torre, ela é uma intervenção divina na nossa vida, tá? Então, por mais difícil que seja a situação agora, entenda, essa situação, ela não era para você. Então, foi bênção. Pode não parecer agora, mas foi um livramento. Pense assim, tá? Muita calma aí. Aguenta o processo, tá? Como que tá o emocional, então, para quem se conectou aqui com a pena de arara? Como que tá o emocional dessa pessoa? Emocional. Carta dos enamorados, né? Aqui eu vejo que emocionalmente você pode estar dividido, né, sobre alguma situação. Você pode estar aí, né, ter acabado de receber uma notícia, de repente aí de uma possível possibilidade aí, né, de ser pai ou mãe, e agora você se encontra dividido nessa situação. Talvez você não saiba aqui, né, o que você quer, o que você deseja de fato. E, né, no seu emocional, aqui, ó, você precisa se dedicar mesmo nesse momento agora para entender o que você quer, sabe? Para você fazer uma escolha e, né, trabalhar em cima dessa escolha, você precisa decidir aí, com certeza, entre duas questões que mexem muito com você, né? Porque a carta dos enamorados, ela sempre fala, assim, sobre um impasse onde a gente se encontra tendo que decidir entre duas coisas que significam muito pra gente.
né? Escolher uma coisa é deixar outra de lado, né? Acho que por isso essa torre tá aqui, porque você tá entendendo uma realidade, né? A gente pode estar falando aqui, né, no seu emocional, sobre você ter que decidir construir algo ou não, né? Ou destruir algo. É muito sério isso, é forte, gente, é forte. Como eu disse, isso daqui é uma leitura coletiva, né? Então, de repente aí me procura para fazer uma leitura particular, me explica essa situação para que a gente possa aí conduzir aí uma leitura na sua energia e tirar as informações necessárias para você, né? Ter mais direcionamento. Espiritualidade, então, dessa pessoa aqui. Como tá? Carta do diabo, gente. Que jogo é esse? Cara, espiritualmente falando, você é uma pessoa que você tem que tomar cuidado, né? Porque você tem um poder nas suas mãos nesse momento. E você não pode deixar que o controle da sua vida seja posto na mão de outras pessoas, né? A espiritualidade vem te trazendo uma uma chave, foi o que eles me falaram aqui. A espiritualidade está te dando uma chave, uma oportunidade, né? Você teve clareza agora, você teve clareza. Se você não tem, agora tenha a clareza de que você tem o poder de escolha na sua vida e tem o poder de materializar o que você quiser, tá? Você pode ter sofrido aqui por muitas barras, assim, ter tido muitas perdas, né? Ter perdido um filho, ter sido traído. Você pode ter tido perdas financeiras aqui também. E agora, né, chega aí uma situação onde você tem poder, sabe? Você tem poder de escolha. Tem essa necessidade aqui de se libertar de algo, né? De sair de uma situação. Tem uma torre aqui que caiu, gente. Tem uma torre que caiu aqui. Só que você tem a escolha e você tem poder, sabe assim? Talvez você pense que está tudo perdido, mas só que não. Não tá, não, tá? A gente, né, às vezes se encontra em alguns cenários de vida que, de fato, a gente se sente péssimo, derrotado. Mas saiba olhar essa situação de maneira que o que se perdeu, na verdade, não era aquilo que deveria ser. E aqui você tem novas oportunidades, né? Você tem novos inícios, você tem novidades na sua vida, você terá vitórias na sua vida, você terá, caso aqui alguém também tenha se sentido traído, né? Porque, cara, essas três cartas falam muito sobre isso. Aqui você terá, né, uma satisfação emocional ainda, terá novas alianças, né? Terá novas parcerias, novas amizades, novos relacionamentos, né? Muito forte isso de um novo relacionamento aqui também, né? De uma nova oportunidade. E poder, né? Poder. Essa carta ela fala sobre poder, gente. E no espiritual ainda, né? Ela vem ainda mais forte. Só que ela também traz um forte alerta sobre essa questão de você não se deixar ser aprisionado, para que você não se deixe ser
manipulado também pela materialidade, que você não seja dominado pelas coisas mundanas, que você tome posse do poder que você tem para governar a sua própria vida, né? Essa carta ela fala muito sobre isso. Então vamos tirar aqui uma cartinha aqui pro amoroso dessa pessoa, como que se encontra nesse momento a vida amorosa. É isso, é você saindo. Aqui tem alguém possivelmente saindo de um relacionamento, de uma situação, de um estado também que se encontra, né? Por uma situação muito melhor, muito melhor. Depois aí de ter sofrido de fato, de ter passado maus bocados, né? Agora você vai por uma outra situação, talvez criar uma outra família, indo para uma outra cidade, um outro relacionamento, um outro emprego. Aqui algo ruiu, né? E uma mudança vai ser feita. A gente tem uma mudança aqui muito forte, tá? Tem uma vitória aqui, gente. Confia. Pode não parecer, tá? Mas terá uma vitória, você vai ter felicidade. Você vai conseguir mudar. Já está mudando. Tudo para você já está mudando nesse momento. Você só precisa perceber isso. Financeiro, então, dessa pessoa. Financeiro, cavaleiro de paus, né? Então, aqui tem tem um impulso, sabe? Tem uma força de vontade, assim, que nasce, né? Para você sair aí, talvez, né? De uma situação que não estava agradável, que estava te gerando aí um certo uma certa insegurança. É isso. Talvez aqui tinha alguém se dedicando muito, né, no trabalho e, e agora você ganha um gás, sabe? Eu vejo você com um gás motivado, né? No financeiro aqui, você estará motivado. É uma energia muito boa, porque o naipe de paus aqui, ele faz acontecer, né? É uma energia que faz as coisas acontecerem. E você vai estar motivado, motivada, trabalhando duro, sabe? Para construir algo e colher aí os frutos, né? É preciso paciência, tá? Aqui pede muita paciência no seu jogo. Pessoal, jogo muito interessante, né? Energias aqui fortíssima, tá? Recapitulando aqui, a gente pode estar falando de família, a gente pode estar falando aí de decepções que foram causadas, muita dor, muito sofrimento, traições, mas que tudo isso será transmutado com toda certeza, né? Tudo que ruiu é porque não tinha bases sólidas o suficiente para se manter. E você, por mais lesado talvez que se sinta nessa situação, na verdade está tendo uma nova oportunidade, tá? Então, entenda essa situação, aguente o processo, reflita sobre tudo que você tem passado, o que você está aprendendo com isso, onde você estava ontem, antes e onde você se encontra agora, né? E onde você deseja chegar. Esse é o momento, né, para você avaliar tudo isso. Me chama para a gente fazer uma leitura particular aí, compreender melhor. Pessoal, para quem não sabe também, eu faço trabalhos mágicos de amor próprio, de cortes energéticos, né, divórcio energético.
e trabalhos de banimento também. Então, entre em contato comigo no WhatsApp para ter mais informações. Eu gosto sempre de deixar bem claro para os meus consulentes, para os meus clientes, que eu não realizo trabalhos de amarração amorosa, gente. Mas eu faço trabalho de amor próprio, que eu acho melhor ainda, né? Vamos trabalhar em cima aí da sua energia, faça um trabalho de amor próprio comigo antes do ano acabar, para que você aí consiga levantar sua autoestima. Esse trabalho ele serve para homens e mulheres, e isso vai fazer você levantar sua autoestima, ativar um poder de magnetismo pessoal, abertura de caminhos, né? É uma energia aí que vai potencializar, né, ali a sua sedução, o seu poder de atração, a sua prosperidade, né? O trabalho que ativa a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, me chama no WhatsApp para ter mais informações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu tenho a te oferecer. Vamos continuar aqui, então, essa leitura. Para quem gostou da pena de coruja, para quem se conectou com a pena de coruja, você que gostou da pena de coruja, eu amo essa pena, gente. Gosto muito. Para quem gostou da pena de coruja, vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para te falar. Optioriô, salve povo cigano, salve povo do Oriente, salve Santa Sara Kali, São Miguel Arcanjo. Fazendo presente aqui, trazendo as mensagens, abrindo os caminhos aqui de quem está comigo nesse vídeo. Salve espiritualidade maior, espiritualidade menor. Vamos lá, abrindo com o baralho cigano aqui as energias para quem se conectou com a pena de coruja. Salve cigano, salve, salve povo do Oriente. Optcha, optcha. Arriba, povo cigano. Vamos lá então, pessoal. Eu já tô sentindo uma energia muito boa aqui, sabia? Vamos ver o que sai aqui. Energia. Não gostei aqui, ó. A primeira carta que saiu foi a carta do caixão, tá? Vamos com calma, cigana. Aí, ó. Carta da estrela. O que mais? Carta do urso e a carta do cavaleiro. Aqui, eu já ia falar, já virou mais cartas aqui, deixa eu ver. 3. Vou aceitar, vai. É isso, confio. Vamos lá, então. Carta do navio, carta da estrela, carta do urso, carta do cavaleiro, a carta da foice, a carta da cegonha, carta da criança, mais uma vez, e a carta do sol. Podemos estar falando de gravidez aqui? Sim, podemos. Tem essa energia aqui também, tá? Tem uma energia muito positiva, né? Uma energia até oposta à da primeira leitura, tá? Aqui a gente tem uma energia mais positiva. Como, né, uma notícia e uma novidade feliz. Alguém que recebe uma novidade feliz. Aqui a gente tem finalizações, né? Aqui a gente pode estar falando também de uma pessoa do seu passado, alguém que, né, você terminou um relacionamento, essa pessoa tenta voltar para os seus caminhos numa atitude totalmente desesperada de tentar te reconquistar, ok? Tem novidades aí referente a alguns cortes que já foram feitos, né? Alguns movimentos aí podem acabar te trazendo resultados agora, né? Talvez algo aí que estava demorando também, agora vem muito rápido, sabe? Tem notícias, né, que chegam para você. Tem essa situação aqui de um ex tóxico que tenta voltar para sua vida.
uma pessoa que, ou uma situação do seu passado que já tinha finalizado, vai necessitar novamente que você realize aí de novo um corte, sabe? Para que fique bem claro aí que, tipo assim, não, já deu o que tinha que dar, não quero mais nada com o passado, tchau, obrigado. Para que as novidades chegam, sabe? Para que, né, para que as novidades chegam, para que os seus caminhos se abram, para que o novo se inicie, é preciso que você deixe o passado no passado, que você reforce os cortes que já foram feitos, porque aqui parece que algumas pessoas não entenderam. É possível até mesmo que pessoas ficam aí tentando ter acesso a você, tentando acompanhar você, né? Mas aqui a gente tem uma foice, a gente tem, cara, a gente tem o cavaleiro, né? O mensageiro e a foice no meio do seu jogo. Então, para mim, isso aqui tipo é muita energia de Exu, duas situações, tá? Aqui é muita energia de Exu, com carta do urso aqui também, querendo te proteger de uma situação tóxica, tá? Seu guardião tá muito forte com você. Ele pede para que você faça movimentos rápidos, tá? Tá pedindo aqui uma rapidez agora. Se as coisas antes estavam devagar, agora elas vão acontecer muito rápido. E. Gente, eu não sou de religião, tá? Eu não sou de religião, mas eu sei que muitas pessoas aqui são. Eu não tenho preconceito, tá? Já frequentei muitos lugares, mas hoje eu prefiro, né, me manter na minha solitude. E, e aqui, para quem frequenta, né, para quem é de religião, para quem tem uma proximidade muito grande aí com o seu Exu Guardião, ele está pedindo para você, né, fazer aí um corte, só que aí num outro sentido de corte, né? Ele está pedindo aqui, de repente, né, que você. Gente, eu não sou. É um assunto complicado. Eu não quero falar sobre mim aqui, tá? Mas você, se você tem esse hábito, se você é de religião, se de repente você prometeu pro seu Exu que você ia entregar um bicho para ele, que você ia matar um bicho para ele tá te cobrando isso aqui, tá? E ele tá bravo, tá bom? Aqui ele tá pedindo pra que você, né, mate o bicho aí para abrir seus caminhos, para te trazer aí um benefício, para te trazer uma positividade na sua vida, para positivar a sua vida, para te trazer novidade, para te trazer movimento, para te trazer aí as novas oportunidades, os novos inícios. De repente também para, né, pagar alguma dívida também, né, para saldar algum débito do passado também. O seu Exu guardião, né? Para quem é de religião, tá, gente? Para quem frequenta terreiro, para quem tem esse hábito, para quem é de candomblé, de quimbanda aí, né? O seu Exu tá pedindo. Se você tava em dúvida, tá? Ele quer, tá bom? Isso é uma coisa muito particular, gente. Eu mesmo não gosto de trabalhar com essas energias, mas já frequentei lugares e respeito, entendo, é um culto ancestral, né? Os meus guardiões me cobram algumas coisas também que eu não gosto de fazer, né? Mas a gente sabe que às vezes é necessário. Então vamos lá. Vou abrir aqui com outro tarô. Como que tá o mental aqui para quem escolheu a pena de coruja? Para quem escolheu a pena de coruja, vamos ver como que tá o mental aqui dessa pessoa. Aí, para te trazer aconselhamentos, auxílio aí para você, essas próximas semanas aí, nesse encerramento de ano.
né? É importante aqui, para quem é de religião, né? O pessoal deve estar tudo se programando já para fazer os seus rituais. Façam, será extremamente benéfico para sua vida, tá? Cada um com o seu tipo de cultura, cada um com o seu tipo de ritualística, né? Cada um no seu quadrado, né? Todo mundo respeitando aí o espaço do outro. Aqui tem novidades, tá? Tem novidades aí muito positivas aí para o seu caminho. Só tem esse alerta aí, né, para tomar cuidado aí com o passado, tá? Vamos ver aqui então como que tá o mental dessa pessoa, espiritualidade, por favor. Salve-ciganos. Vamos lá então. Mental, por favor, dessa pessoa. Como que tá o mental? A gente tá num 10 de espadas aqui. Tem alguém sofrendo. Tem alguém depressivo. Tá pensando no passado, é? Por que você tá assim, desse jeito? Né? Aqui pode ter sido aí, né? Essas questões aí de um relacionamento passado que você precisa cortar, né? Vai aí para os novos inícios. Faz aí, né, o despacho que você tem que fazer, a entrega que você tiver que fazer, o trabalho espiritual que você tiver que fazer, para que você saia dessa energia, tá? Eu acho que é por isso que o seu guardião tá pedindo. Talvez aqui o pedido seja para que você faça um ebó aí, né? Limpa aí essas energias, tá? O seu mental precisa sair desse 10 de espadas. Como que tá o emocional dessa pessoa? O emocional dessa pessoa. Aqui você teve um sofrimento na parte amorosa, né? Passado, gente. Aprende a deixar o passado no passado, mano. Ai, por que que é tão difícil, né? Deixar a porra do passado no passado. Desapega, gente. Pelo amor de Deus. Aff. Às vezes pode ser, né? Uma situação assim, tipo, pô, mas eu desapeguei. É a pessoa que tá vindo me perturbar. Seja firme. Seja preciso. Seja direto. Seja até mesmo grosso, se precisar, grossa, sabe assim? Seja como um urso que defende o seu território, a sua postura, a sua vida. Não deixa ninguém vir fazer bagunça, não. Não é para deixar ninguém vir fazer bagunça aqui. Porque tem gente que pensa que a vida é uma farra. Tem gente que não cresce. Tem gente que pensa que vai ser criança para sempre. E tem gente que coloca a mão nas coisas sem saber o que está fazendo. Faz merda e depois vem correndo. Isso é uma mensagem específica aí para alguém, gente. Às vezes você tá mal aí da cabeça e não sabe por quê. É porque gente que você confiava tá manipulando energia atrás de você. Faz o que você já sabe que você tem que fazer. Lara o eixo, Amujubá, salve suas forças, mestre. É isso, gente. Recado dado. Como que tá o emocional aqui dessa pessoa?
Por favor, espiritualidade, como que tá o emocional aqui dessa pessoa? Por favor, tarô. Emocional. Quatro de paus, né? No emocional eu vejo você conseguindo se reestruturar, né? Pode ser aí que o seu mental esteja de fato muito abalado, mas emocionalmente falando, você está criando uma força, você está criando, você está conseguindo criar uma maturidade emocionalmente, como se você tivesse entendendo o que você quer agora, sabe? É aquilo, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Tudo é aprendizado, né? Nada é em vão, né? Por exemplo, eu atendi uma cliente ontem que ela estava totalmente decepcionada com o antigo relacionamento dela e ela falou: Poxa, eu não acredito que eu perdi 3 anos da minha vida. Foram 3 anos passando por um aprendizado, né? Eu espero que agora ela tenha aprendido, que ela tenha entendido, né? Então, aqui essa dor, né? O peso que você tá no seu mental, por mais difícil que seja, né? No seu emocional você tá conseguindo se restabelecer, né? Então continue assim, porque você tá entendendo, né? Você tá entendendo o que você quer. Você tá começando a, a se blindar emocionalmente. Você tá até mesmo criando um certo limite, né? E tanto um limite ali para que criando uma barreira ali, né, para que as coisas não te atravessem, né? Somente aquilo que você permitir. Mas eu vejo mais um limite que você está criando, não limite, fala é limite. Você está se protegendo, sabe? Você está se protegendo emocionalmente. E essa questão do limite que eu tô querendo dizer, que eu tô querendo explicar aqui, é como se você estivesse colocando barreiras para se proteger, mas estando receptivo para as pessoas, só que essa barreira que você coloca, ela é mais sobre você, sabe? Como se você, né, tivesse aprendendo a se conter, tá entendendo? É tipo assim, você é uma pessoa que tem muito a entregar emocionalmente. E agora você está conseguindo estabelecer um limite para que você não ultrapasse, entendeu? O limite que você está criando aqui emocionalmente, ele tá falando mais sobre os limites que você não deve ultrapassar, sabe? Você está compreendendo isso. Você está entendendo que emocionalmente você deve se conter, né? Tem muito fogo aí, muita paixão aí. E aí você precisa de fato colocar aí umas barreiras em você mesmo. Espero que, acho que assim, pode ter tido que ter sido, né? Pode ter sido que, né, você sempre tenha ali oferecido muita entrega e agora você compreende que isso tem que ser mais interno, mais para você, né? Mais fechado, sabe?
para que você não fique, né, nesse 10 de espadas. Você sofreu uma bala aqui e agora tá se, né, se reestruturando. Isso é muito bom. Mas o seu mental ainda precisa, né, de uma avaliação aí. Você precisa ainda processar algumas coisas e se libertando, sabe, dessa energia negativa, porque tem uma energia muito negativa no seu mental, tá? Procure aí uma terapia, um psicólogo, fazer coisas que, né, te tragam mais alegrias. Espiritual aqui dessa pessoa. Espiritual dessa pessoa. Nossa, gente, tá me dando fome. Eu normalmente venho fazer as leituras aqui pra vocês em jejum, tá? Vamos lá, espiritual. Ó, a gente tem um 10 de ouros, 2 vezes 10 de ouros aqui na sua leitura. O espiritual, cara, tem bênção chegando na sua vida, tá? Eu uma vez falei uma coisa, gente, aqui no YouTube, e aí teve até uma pessoa que eu ganhei até um hater. Eu não sei quem é, eu não sei se essa pessoa tá aqui ainda. Eu vou falar isso, eu não sei se essa pessoa vai estar ouvindo ou não. Mas uma vez eu falei uma coisa que essa pessoa até questionou, veio nos comentários, né, me criticar. Porque eu falei que o sofrimento, né, e aqui eu vejo isso também. Eu vejo que você vai ser recompensado espiritualmente pelo sofrimento que você teve. E aqui é como se a espiritualidade, ela vai trocar esse 10 de espadas que você está vibrando num sofrimento, numa mágoa, numa depressão, tendo insônias e tudo mais. A espiritualidade vai te dar um 10 de ouros para compensar a sua situação. Eu vejo esse 10 de ouros representando ganhos financeiros, você tendo aí uma segurança, né, uma estabilidade, sentindo esse amparo da espiritualidade, sabe? Você vai ser ressarcido. Foi isso que eu falei, eu acho, no vídeo, que a espiritualidade ia ressarcir. E a pessoa criticou, achou ruim, falou que isso não existia. Eu tenho fé, você tem fé? Eu tenho fé, eu confio nos meus. Se você confia no seu, eu sei que você também tem a certeza de que você vai conquistar aí um 10 de ouros. E espiritualmente falando, cara, pode ser dinheiro, pode, claro, mas pode ser uma prosperidade na sua vida muito maior do que só dinheiro. Pode ser também uma necessidade aqui também que você tem, tá? De se conectar com a terra, de se conectar com as suas raízes, com os seus ancestrais, tá? É por isso aqui também que tem forte essa energia aqui do seu guardião pedindo algo aí para você, né? É preciso que você coloque a mão na terra. É preciso que você coloque a sua mão na sua vida. Cara, ele tá passando umas mensagens aqui, gente, surreal. Nunca aconteceu desse jeito, não. Mas é preciso que você coloque a mão na terra, que você coloque a sua mão na sua vida, que você deve. Olha isso que ele tá falando, cara. Você deve encher os seus potes. Eu não sei para quem que isso vai fazer sentido. Você deve encher os seus potes. Você quer ganhar dinheiro? Hum.
mais você não está se conectando com a energia que deveria. Que para as coisas crescerem, germinarem na terra, é preciso que você plante. Olha isso, olha isso. Vamos lá, então. Aqui eu acho que também é muito de tipo não se preocupar só com o dinheiro. Você precisa colocar a mão na terra, sabe? Você precisa sentir a energia do material para manifestar a prosperidade financeira que você deseja, se conectando com a natureza para sair aqui dessa energia desse 10 de espadas. Cara, eu espero que tenha feito sentido aí o que eu falei, nem sei o que eu falei. Eu nem sei o que eu falei mais, eu só passo a mensagem. Como que tá a vida amorosa aqui dessa pessoa, por favor? Fala pra mim aí nos comentários o que eu disse fez algum sentido pra você. Ficou na minha cabeça a mensagem do você encher os potes. Isso ficou na minha cabeça. Vida amorosa. Olha, tem um Ás de espadas. Temos uma verdade aqui, tá? Aqui a gente tem uma verdade que aparece, ou uma verdade que precisa ser dita, uma comunicação que precisa ser feita. Tem algo que vai ficar muito claro para você na sua vida amorosa, tá? É importante falar, tá? As palavras, elas têm poder, então tome muito cuidado com elas também. Porque elas podem ferir, mas elas também podem curar. Essa carta é muito linda, né, gente? Olha essa carta. São Miguel Arcanjo, tá? São Miguel Arcanjo agindo aí na sua vida amorosa. Viva São Miguel. Vamos ver. Como que tá o financeiro, então, dessa pessoa aqui? Financeiro. Pessoal, me segue aí nas outras redes sociais, Jenny Lima Oráculo e Arte por Amor. Fazendo promoção, tá, pessoal, dos meus artigos, os meus artefatos mágicos aí, meus amuletos de proteção, estão todos na promoção. Aproveitei de fazer aí ontem uma Black Friday, então vou estender isso aí pelos próximos dias. Quem tiver interesse, me acompanha lá no Instagram, me chama aí no WhatsApp, que eu te mando os artigos que eu tenho disponíveis também. Quiser encomendar algum presente aí final de ano também, né, para presentear algo, para presentear alguém ou para presentear a si mesmo, fiquem à vontade para encomendar vida financeira aqui para quem escolheu. Ó, Rei de Espadas. Aqui a gente tem alguém que vai passar por cima do que tiver que passar para conseguir o que quer. E aqui você precisa ser, de fato, muito racional. Você precisa ser muito direto, muito preciso. Mas tome cuidado, né? Tome cuidado para não ultrapassar nenhum limite.
Tome cuidado para não achar que você pode tudo, porque não é bem assim, né? Mas você vai conseguir o que você quer aqui com toda certeza, tá? Tenha sabedoria, muito cuidado com as palavras, tá? Porque eu vejo aqui que você vai estar muito no ataque. E ninguém te segura, ninguém te para. Ninguém te para. Aqui eu vou encerrar essa leitura, gente, com uma última mensagem. Carta do julgamento aqui no fundo do deck, né? Como se você realmente você está renascendo, tá? Aqui a gente tem alguém que está renascendo, né? Depois aí de algumas situações, muita coisa aconteceu com você esse ano, né? E aí a gente tem alguém renascendo. E aí eu vou encerrar esse jogo aqui com uma frase clichê do Instagram, mas vai encaixar muito bem aqui. Depois de certos infernos, não é qualquer diabo que queima a gente.